Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e a gente tem um momento em que a taxa Selic está caindo e eu já venho falando para vocês há muito tempo que essa é a hora de pensar também na Bolsa de Valores. A tendência com a queda da taxa Selic é a Bolsa valorizar. E lá nas ações da Bolsa de Valores nós temos aquelas que pagam bons dividendos, ou seja, aquele dinheiro que cai na conta vindo do lucro. É uma participação do lucro que você tem dessas ações, dessas empresas que você investe. E você sabia que tem algumas ações que só com os dividendos pagam mais do que a taxa Selic? Então dá uma olhada aqui, preparei algumas listas e já vou logo compartilhando com vocês. Olha só, eu vou entrar aqui nesse site, o Investidor 10, eu vou clicar nesse ranking, porque aí a gente consegue ver aquelas ações que mais pagam dividendos. Mas tem algumas lições mais importantes ainda nesse vídeo, tá? Eu vou clicar aqui nessa parte de filtros e colunas, ok? E aí eu vou colocar o dividendo atual, ou seja, esse valor que ela pagou de dividendos ao longo desses últimos 12 meses, mas eu vou colocar também o dividendo médio dos últimos 5 anos, como você está vendo aí na tela, e mais dois itens que eu quero compartilhar com vocês. O valor de mercado, para ver se aquela empresa ela é pequena ou grande, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, e a valorização, a variação ao longo dos últimos 5 anos. Presta atenção nessa lista aqui que eu preparei para você. Primeiro, eu vou clicar aqui em valor de mercado, das maiores para as menores. Então aqui você vai ver nomes muito conhecidos: Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, Bradesco, Banco do Brasil, etc, etc. Eu sempre gosto muito de olhar sempre as maiores empresas ou o maior valor de mercado de qualquer classe de ativos, porque costumam ser as empresas mais sólidas. Não devem ser as que vão valorizar mais. As pequenas empresas, as empresas de menor porte, elas têm uma tendência muito maior de valorização, mas têm mais risco. Aquelas empresas maiores, por já estarem mais bem estabelecidas, elas tendem a ser um pouco mais seguras. Então, no começo de qualquer análise, eu acho que pensar naquelas maiores faz sentido. Óbvio que aí você vai estudando mais, vai conhecendo mais e achando ali aquelas empresas que vão te trazer maior lucro, aquelas ações, verdadeiros achados no mercado, sim. Então, a primeira análise aqui, por tamanho de mercado, eu quero te mostrar que as ações de dividendos, elas também apresentam altíssima valorização. Então, tem dois jeitos de ganhar dinheiro. Se essa ação que você comprou hoje por um valor, se ela sobe de valor, ela vale mais, você pode vendê-la e obter esse lucro, esse ganho de capital. Comprou por 10, vendeu por 20, você lucrou R$ 10. E o outro jeito é essa participação nos lucros, que são os dividendos. Então essa empresa aqui, ela lucrou bastante, ela divide esse lucro com os seus acionistas e aí cai direto na sua conta corrente lá da corretora esse dividendo. Tem ações que pagam todos os meses, tem ações que pagam a cada 3 meses, tem ações que pagam uma vez por ano, mas é uma participação no lucro, tá? E aí eu vou te mostrar isso em números agora. Como eu já selecionei aqui as empresas de maior valor de mercado, olha que interessante, praticamente todas tiveram ao longo dos últimos 5 anos valorização, e algumas bem expressivas, né? Mais de 300%, mais de 100%. Aqui dessa lista das maiores só a Ambev não teve lucro, né? Então isso aqui comprova que as empresas boas pagadoras de dividendos também valorizam bastante. E, inclusive, eu consegui um relatório de presente aqui para vocês nesse vídeo, já estou compartilhando aí na tela, ó. A Levante preparou esse relatório aqui, ó. Qual o melhor setor para receber dividendos? Então você pode fazer o download aí gratuito desse relatório, porque aí você pode ir dividindo também por setores, né? Tem algumas empresas que pagam mais do que outras, né? E nesse estudo aqui que a Levante preparou, nesse relatório gratuito, no link está na descrição, você consegue ter essa informação de primeira mão aí, informação gratuita de grande qualidade, beleza? Agora eu vou voltar aqui para minha tela para a gente ver quais são as ações que estão pagando mais do que a taxa Selic nesse momento. Então, o primeiro estudo que eu vou fazer aqui é o dividendo atual, depois a média de 5 anos. Então, se eu clicar aqui, a gente vai ver que quais são as ações que estão pagando mais do que a taxa Selic. Primeiro, Petrobras, dividendo atual de 26,96%, um valor altíssimo, né? Imagino que não vai continuar desse jeito, teve um lucro extraordinário, uma distribuição recorde aí nos últimos anos,
né? Pelo menos nos últimos 12 meses teve. Não acredito que vá continuar, mas é a primeira aqui do nosso ranking. No segundo lugar, a gente tem a Siderúrgica Nacional, né? A CSNA3, um dividendo aí bem gordo também, 23,5, mas veja que nos últimos 5 anos não foi tão alto assim, né? A média em 5 anos é 7,66. O terceiro lugar, a gente tem aqui a CSN Mineração, 20,28% nesse dividend yield atual e 16% ao longo dos últimos 5 anos, ou seja, maior do que a taxa Selic. Aí a gente tem a Grendene, também nesse quarto lugar, com dividend yield atual de 20,16%, um dividendo histórico aí dos últimos 5 anos não tão alto assim, 6,89%, mas apresentando excelentes resultados. Os seus acionistas devem estar bem felizes. Mais uma ação aqui no quinto lugar, a Mitre, uma empresa de construção civil bem interessante, ela é bem recente na bolsa, é uma empresa pequena, né? Ela não tem nem 1 bilhão de patrimônio ali de valor de mercado, 563 milhões, mas está com dividend yield bem alto, 16,4%, e na média aí dos últimos 5 anos, 9,44%. Uma empresa então do setor de construção civil, né? Ela voltada assim para um público mais média renda, um pouco mais baixa renda, vale ficar de olho nela também. No próximo lugar, aqui no sexto lugar, a gente tem o Banco do Sergipe, BGIP4. Então, uma empresa bem pequena, né? Só 377 milhões de patrimônio. Na valorização dos últimos 5 anos, na variação, na verdade, queda de 15%. Então, não é aquela empresa mais sólida assim, embora ela esteja aqui nesse ranking. No próximo lugar, a gente tem mais um representante do setor financeiro, esse sim, mais sólido, mais famoso, o BMG, o Banco BMG lá de Minas Gerais, 15,6% de dividend yield atual e 10,72% nos últimos 5 anos. Então, um belíssimo retorno que ele vem entregando, uma empresa não tão grande, 1,44 bilhão, né, o valor de mercado dela. Acredito que o setor financeiro a gente precisa olhar sim com bons olhos, tanto para dividendos quanto potencial valorização. E fechando nossa primeira lista aqui, a Gerdau, GGBR3, com dividend yield de 13,82% atualmente e nos últimos 5 anos 8,28%. E aí, quem ganha a média dos últimos 5 anos, a gente consegue filtrar aqui e olhar também. Em primeiro lugar está essa empresa aqui, a CEBR4, mas ela teve um acontecimento ao longo dos últimos mais ou menos 2 anos atrás. Ela teve uma privatização, uma empresa de energia focada em Brasília, né? Ela teve uma parte vendida e isso foi transformado em dividendo extraordinário para os seus acionistas. Então esse número aqui, esse dividendo médio de 42% é algo irreal, porque aconteceu uma venda específica que trouxe esse retorno tão grande, tá? Então vamos até tirar ela da lista aqui. Vamos para o próximo, a Petrobras. A Petrobras está ganhando nessa lista aqui também com dividend yield médio de 25,8%. Segundo lugar, Bradespar. Bradespar pagando 17,5%. Quem é a Bradespar, né? Ela é a holding que tem a Vale dentro dela. Então a gente está falando aqui praticamente da empresa a Vale, né? A exportadora, mineradora, a Vale aqui em segundo lugar. Terceiro lugar, outra empresa de mineração, né? A gente já falou sobre ela. Aqui a CSN Mineração com 16% de dividend yield médio ao longo de 5 anos, né? Bem alto. Agora a gente tem uma inédita aqui nesse vídeo, que é a Home3, uma empresa de indústria, né? A Indústrias Home, faz peça, né? Faz máquina, com dividend yield aí, médio dos últimos 5 anos de 14,8%. E reparem que uma valorização aí ao longo dos últimos 5 anos extraordinária, assim como a Taesa, né? Mais uma colocada aqui no nosso ranking, que paga acima da taxa Selic, 14,14% ao longo dos últimos 5 anos, uma valorização absurda de 206% nesse período. E logo abaixo a gente tem mais uma do setor elétrico, TRPL4, embora não pague mais do que a Selic nesses últimos 5 anos, praticamente paga, né? Empresas do setor elétrico também são algumas que a gente pode ficar de olho. E mais uma vez faço esse convite, faça o download desse relatório aqui que a Levante preparou, justamente falando sobre esses setores, energia elétrica, bancos, setores financeiros. Dá uma olhada nesse material aí, que está bem interessante, eu tenho certeza que você vai gostar também. Então a lição importante aqui desse vídeo, ações que pagam dividendos, elas têm um potencial de valorização no longo prazo e também entregar esse retorno aí
todos os anos através desses dividendos. Não é renda fixa, né? É importante fazer essa ressalva aqui. É bolsa de valores, renda variável pode subir, pode cair. Aquela fatia de renda fixa com taxa Selic alta ou baixa, você tem que manter sua reserva de emergência, mas essa composição da carteira aqui faz muito sentido. E já deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você achou e sugestões para próximos vídeos, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.